Você já se pegou dizendo sim, quando por dentro queria gritar não? Já deixou de fazer o que sentia, para não ser criticado? Para não decepcionar alguém? Para continuar aceito? Talvez você ache que isso é só educação, gentileza, cuidado. Mas e se for prisão? Uma prisão sem grades, mas com correntes mentais. Napoleon Hill alertava: enquanto você vive com medo de opiniões, você nunca é você. E é sobre isso que vamos falar hoje. Sobre a armadilha de viver para agradar. Sobre como o desejo de ser aceito pode te afastar de quem você é de verdade. Fica comigo até o fim, porque talvez o que você chama de bondade seja apenas o medo disfarçado de comportamento. E isso está matando a sua liberdade interior. Você acorda e, antes de pensar no que você quer, já pensa no que os outros esperam. Como vai se vestir? O que vai postar? O que pode dizer? O que deve esconder? Tudo é calculado para não desagradar, para não decepcionar, para continuar pertencendo, e com o tempo você já nem sabe mais o que quer, porque tudo o que faz é baseado na expectativa alheia. Napoleon Hill chamava isso de desvio da identidade, uma das ferramentas do diabo para desconectar você de si mesmo. Você se transforma num reflexo, num personagem, alguém que vive com medo de rejeição e que troca liberdade por aprovação. Mas deixa eu te perguntar, quantas vezes você se calou por medo de ser mal interpretado? Quantas vezes você aceitou o que te feriu só para manter a imagem? Quantas vezes você sufocou sua verdade porque ser autêntico parecia rude demais? E o que você ganha com isso? Aceitação? Talvez, mas à custa de quê? Da sua paz, da sua essência, da sua verdade. Você vai agradando todo mundo e vai se perdendo de si mesmo. A cada sim que você diz para o outro, negando a si mesmo, é mais um pedaço seu que morre. E isso cansa. Cansa sorrir para manter aparências, cansa engolir opiniões, cansa viver com medo de desapontar. Mas o pior é que mesmo agradando, você nunca se sente suficiente, porque quem exige que você se anule nunca te ama de verdade. Você percebe? Essa obsessão por agradar não é virtude, é controle emocional disfarçado de aceitação, e quanto mais você vive para fora, menos você ouve sua alma. Você foi ensinado a agradar. Desde cedo, aprendeu que ser aceito vale mais que ser honesto, que ser amado depende de se encaixar, que para pertencer, você precisa se moldar, e assim, você foi se adaptando, engoliu palavras, apagou opiniões, se calou quando queria explodir, sorria quando queria chorar, por fora tudo bem, por dentro vazio. Napoleon Hill chama isso de perda de autodireção, um dos primeiros sinais de que a mente entrou em deriva. Você deixa de liderar seus pensamentos e começa a viver por aprovação. Cada passo que dá, passa por esse filtro invisível. Será que vão gostar? Será que vou ser criticado? Será que vou decepcionar? E o que você não percebe é que esse será é o veneno que paralisa sua identidade. Porque para ser você, você precisa ser livre. E ninguém é livre enquanto depende do olhar do outro para se validar. A mente que busca aplauso se torna escrava do medo de rejeição. Você vive como um ator, em um palco montado por outros, interpretando um papel para receber aprovação no final. Mas quem aplaude o personagem nunca conhece o verdadeiro ator. E o que adianta ser amado por uma versão sua, que você mesmo não respeita? Aos poucos, a alma começa a adoecer. Você perde energia sem entender por quê. Sente angústia sem causa clara. Se sente perdido, mesmo cercado de amigos. Sabe por quê? Porque sua alma não suporta viver fingindo. Ela clama por verdade, por liberdade, por autenticidade. E a mente, quando forçada a viver desconectada do que sente, entra em colapso.
É assim que surge a ansiedade, a crise de identidade, o vazio existencial. Hill dizia: o homem que busca se ajustar ao molde dos outros perde o poder de moldar sua própria vida. E é isso que está acontecendo com você. Você está ajustando tudo ao redor, menos a si mesmo. Mas existe um outro caminho, mais difícil, mais doloroso, mas infinitamente mais verdadeiro. O caminho da autenticidade. E ele começa quando você entende que não precisa agradar para ser aceito, não precisa se moldar para ser amado, não precisa se calar para ser respeitado. Você só precisa voltar para si, reaprender a ouvir sua voz, a dizer sim com verdade e não sem culpa, porque a liberdade mental começa com a coragem de decepcionar quem só te ama enquanto você se anula. Você não precisa de mais validação. Você precisa de reconexão com quem você é, com o que sente, com o que acredita de verdade. Napoleon Hill afirmava que a mente que vive para agradar os outros acaba perdendo a capacidade de pensar por si mesma. E quando você não pensa por si, você vive o plano de alguém, não o seu. Mas como romper esse ciclo? Primeiro, reconheça o padrão. Tudo começa pela consciência. Observe seu comportamento. Você diz sim rápido demais? Você se sente culpado quando desagrada alguém? Você muda de opinião para evitar conflitos? Esses são sinais de que o medo de rejeição está ditando suas escolhas. Nomeie esse padrão, porque o que você nomeia, você pode transformar. Segunda, questione as vozes que você obedece. Quem são as pessoas que te moldam? De quem é a voz que ainda ressoa dentro de você? Pais, amigos, chefes, religião, redes sociais. Você precisa identificar de onde vem o peso que você carrega. Nem todo conselho é cuidado. Às vezes é controle. Às vezes é medo dos outros projetado sobre você. 3. Reescreva sua verdade. Pegue papel e escreva com honestidade. Quem é você quando ninguém está olhando? O que você faria se não houvesse expectativa alguma? Ali está sua identidade. Não no que os outros esperam, mas no que sua alma grita quando o mundo se cala. 4. Comece a praticar pequenos nãos. Dizer não com firmeza é um exercício espiritual. Comece com situações simples. Quando não quiser ir, não vá. Quando discordar, diga. Quando algo te ferir, expresse. Você vai perceber que o mundo não desmorona quando você é verdadeiro. E se alguém se afasta por isso, a verdade é, essa pessoa nunca esteve por você. 5. Cerque-se de quem te valida por quem você é. Você não precisa viver rodeado de bajuladores, mas também não merece viver cercado de cobradores. Gente que só te ama quando você está de acordo. Não ama você. Ama o controle que tem sobre você. Conecte-se com quem te respeita mesmo quando você diz não. 6. Aceite que nem todos vão gostar de você. Essa é dura, mas é libertadora. Você não vai agradar todo mundo, nem foi chamado para isso. Você não é produto, você é pessoa, com limites, com alma, com essência. E a sua paz vale mais que qualquer aplauso. 7. Lembre-se de quem te criou. Napoleon Hill dizia que o diabo age quando a mente perde seu centro, e o seu centro é o propósito. Você foi criado com intenção, para viver com autenticidade, não para ser cópia, não para caber em moldes. O seu lugar é aquele onde sua verdade pode respirar, e para chegar lá, você vai ter que decepcionar alguns, mas vai reencontrar alguém muito mais importante: você. E esse reencontro é o início da verdadeira liberdade. Você ouviu, você sentiu, e talvez, pela primeira vez, você tenha percebido o quanto viveu tentando agradar e o quanto isso te afastou de si mesmo. Mas escute isso com atenção. Você não é egoísta por escolher a si. Você é livre. Livre para dizer não sem culpa. Livre para pensar diferente.
livre para não caber onde esperam que você caiba. Você não foi criado para ser todo mundo. Você foi criado para ser você. E se isso decepcionar, se isso incomodar, se isso afastar, tudo bem, porque pior que ser rejeitado pelos outros é ser rejeitado por você mesmo. Hoje você pode recomeçar. Você pode parar de viver em função de aprovação e começar a viver em função de propósito. A sua essência não precisa de aplauso, precisa de espaço, e a sua mente só será verdadeiramente livre quando você tiver coragem de ser inteiro, mesmo que em silêncio, mesmo que sozinho. Se esse vídeo falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo. O que você vai deixar de fazer só para agradar os outros? Curta, compartilhe com alguém que precisa parar de se anular e se inscreva, porque sua liberdade começa quando sua verdade finalmente tem voz, e a sua está pronta para ser ouvida.